A pergunta que perseguiu Spinoza desde jovem não era apenas filosófica, era profundamente humana. De onde veio a ideia da alma? Ele percebia que todas as culturas, mesmo sem contato, falavam de um algo dentro do ser humano que não morria com o corpo. Para ele, isso não era coincidência. Spinoza acreditava que essa ideia tinha uma origem emocional muito mais profunda do que as pessoas admitiam. Ele começou a investigar relatos antigos, rituais esquecidos e crenças que atravessaram séculos. E logo percebeu que a alma não nasceu como um dogma, mas como uma resposta ao medo e ao mistério. Spinoza entendeu que a alma surgiu primeiro como uma tentativa de explicar o invisível. Antigos povos observavam o corpo sem vida e viam algo faltando, algo que não podia ser tocado, mas que era percebido claramente quando estava presente. Esse algo foi chamado de sopro, espírito, essência. Para Spinoza, essa percepção instintiva foi o primeiro passo. Antes de religiões, antes de templos, antes de sacerdotes, o ser humano já sentia que havia algo além da matéria. E esse sentimento ancestral foi o solo onde a ideia da alma começou a crescer. Ele percebeu que a alma também nasceu da necessidade de distinguir o vivo do morto. O movimento, a consciência, o brilho do olhar, tudo isso desaparecia com a morte, e as pessoas queriam uma explicação. Algumas culturas acreditavam que uma pequena chama abandonava o corpo. Outras imaginavam uma sombra que escapava pela boca. Spinoza via nisso uma tentativa primitiva, mas legítima, de compreender o que a ciência ainda não explicava. A alma era, antes de tudo, uma metáfora para o mistério da vida. E esse mistério moldou a imaginação humana por milênios. Spinoza observou que a ideia da alma sempre surgia junto com o medo da morte. Ele dizia que o ser humano não teme apenas o fim do corpo, teme o fim de sua história, de sua identidade, de seus vínculos. E a alma surgiu como uma ponte entre a vida e a continuidade, uma forma de evitar o abismo do desaparecimento total. Para Spinoza, esse medo profundo é o verdadeiro motor da crença. Ele entendia que quanto maior o medo, mais forte se tornava a necessidade da alma. Por isso a ideia atravessou todas as épocas e todas as culturas. Ele percebeu também que a alma dava sentido às emoções humanas. As pessoas sentiam amor, raiva, coragem, tristeza, mas não sabiam explicar de onde vinham esses sentimentos. Pareciam surgir do nada, como se fossem independentes do corpo. Spinoza entendeu que a alma nasceu como explicação para essa vida interior invisível. Era o nome dado ao lugar onde moravam pensamentos, sonhos e memórias. Ele via isso como um processo natural. Quando o corpo parecia incapaz de explicar a complexidade humana, a alma completava o que faltava. Spinoza notou que a alma também era usada para explicar fenômenos que pareciam transcender a lógica. Intuições, presságios, sonhos tão reais que pareciam vida paralela. Muitos acreditavam que essas experiências eram mensagens da alma. Para ele, isso mostrava como a crença profunda se alimentava da própria experiência humana. As pessoas não precisavam de provas externas, bastava observar a si mesmas. E Spinoza compreendeu que quando uma crença nasce da experiência interna, ela se torna praticamente indestrutível. Quanto mais estudava, mais Spinoza percebia que a origem da alma não estava apenas em rituais antigos, mas no coração humano. A alma nasceu da tentativa de dar voz ao que não podia ser visto. Era o nome dado ao que o corpo não conseguia explicar. E para Spinoza, isso tornava a ideia ainda mais fascinante. Porque ela não surgiu de uma religião específica, mas da própria condição humana. Antes de templos, livros e doutrinas, já existia o sentimento da alma. E era esse sentimento que ele queria desvendar até a raiz. Spinoza começou a investigar como diferentes povos antigos descreviam a alma. Ele observou que, apesar das diferenças culturais, quase todos tinham a mesma sensação, a de que algo dentro do ser humano era maior do que o corpo. Para alguns, era um fogo interno. Para outros, um pássaro invisível. Em certas culturas, era uma centelha divina. Essa repetição impressionou Spinoza. Ele percebeu que a alma não nasceu de um ensinamento único, mas da experiência comum de ser humano. Era como se todas as civilizações tivessem olhado para dentro de si e encontrado a mesma resposta. Ele percebeu que a ideia da alma se fortalecia
quando as pessoas observavam o sono. Durante séculos, o sono foi visto como uma pequena morte. O corpo ficava imóvel, mas a mente vivia mundos inteiros. Spinoza entendeu que essa separação entre corpo imóvel e sonhos vívidos reforçou a crença de que existia algo dentro do ser humano que podia viajar, lembrar e sentir, mesmo sem o corpo estar desperto. Para ele, o sonho foi um dos primeiros argumentos naturais para a existência da alma. As pessoas viam seus familiares mortos nos sonhos, e isso alimentava a certeza de que algo sobrevivia além do corpo. Spinoza analisou também os rituais funerários de povos antigos. Ele notou que praticamente todas as civilizações tratavam seus mortos como se ainda tivessem um destino a seguir. Eram enterrados com objetos, comida, ferramentas e até roupas. Isso mostrava que acreditavam que alguma parte do indivíduo continuaria existindo e precisaria desses itens. Para Spinoza, isso revelava não apenas crença, mas esperança. A alma era um símbolo de continuidade. Um lembrete de que a morte não era o fim absoluto. Ele via nessa prática uma das raízes mais profundas da espiritualidade humana. Ele percebeu que a alma também era usada para explicar mudanças de personalidade. Quando alguém mudava radicalmente, as pessoas acreditavam que sua alma tinha sido tocada, ferida ou transformada. Em outras culturas, acreditavam que espíritos externos influenciavam a alma. Spinoza observou que essa crença não surgia da superstição, mas da tentativa legítima de explicar aquilo que a ciência da época não compreendia. A alma era uma linguagem para fenômenos psicológicos. Era uma forma simbólica de explicar por que as pessoas mudavam ao longo da vida. Spinoza também entendeu que a alma surgia como resposta à falta de controle. Quando uma tragédia acontecia sem explicação, as pessoas buscavam sentido espiritual. Diziam que a alma estava cumprindo um destino, ou passando por uma prova, ou pagando por algo invisível. Para ele, essa necessidade de sentido era parte fundamental da humanidade. A alma era uma maneira de transformar caos em propósito. E Spinoza sabia que toda explicação que dá propósito ao sofrimento se torna forte demais para desaparecer. Ele percebeu que muitas culturas acreditavam que a alma era formada por várias partes. Em alguns povos, havia a alma que pensava, outra que sonhava e outra que deixava o corpo durante a morte. Essa complexidade mostrava que a ideia não era superficial. Era uma tentativa detalhada de mapear a vida interior. Spinoza achava isso fascinante. Ele via que muito antes da filosofia formal, as pessoas já tentavam compreender sua própria consciência. A alma era o mapa emocional da humanidade, e cada cultura desenhou esse mapa à sua maneira. Quanto mais estudava, mais Spinoza via que a alma era, antes de tudo, uma construção emocional, uma forma de lidar com o medo, com a mudança, com o sofrimento e com o mistério. Ele entendia que a alma nasceu da necessidade humana de sentir que havia algo permanente dentro de si, algo que nem o tempo, nem a dor, nem a morte podiam destruir. Para Spinoza, essa necessidade profunda era a verdadeira origem da alma. E era por isso que ela surgia em todos os lugares, mesmo onde não havia contato entre culturas. Spinoza começou a perceber que a ideia da alma ganhou força quando os povos antigos tentaram explicar fenômenos que pareciam sobrenaturais. Visões, vozes internas, êxtases espirituais e estados alterados de consciência eram interpretados como manifestações da alma saindo do corpo. Ele entendeu que essas experiências, apesar de serem naturais, tinham um impacto emocional tão grande que as pessoas não conseguiam vê-las como simples sensações. Assim, a alma tornou-se o espaço onde o inexplicável encontrava abrigo. Para Spinoza, isso explicava por que a crença se espalhou tão rapidamente. Ele observou que, em algumas culturas, a alma era vista como um viajante. Durante rituais, sacerdotes afirmavam que a alma podia deixar o corpo e retornar trazendo mensagens. Spinoza percebeu que essas crenças surgiam em momentos onde o transe, a dança e a meditação criavam sensações intensas. A mente parecia expandir-se além dos limites físicos, e essa expansão era interpretada como o movimento da alma. Para ele, a alma nasceu também da experiência profunda de sair da rotina da consciência. Era um nome para aquilo que as pessoas sentiam
quando estavam em contato com algo maior que elas mesmas. Spinoza estudou relatos de povos que acreditavam que a alma tinha peso. Alguns colocavam penas ou objetos leves sobre o corpo para ver se algo se movia na hora da morte. Isso mostrava que a alma não era apenas uma ideia abstrata, mas algo que as pessoas tentavam observar fisicamente. Afinal, o corpo vivo tinha calor, energia e brilho. O corpo morto não. Para Spinoza, essa diferença entre vida e morte foi o que primeiro despertou a pergunta sobre o que realmente animava o corpo. A alma surgiu como a resposta mais intuitiva e emocional possível. Ele percebeu também que a alma estava ligada ao conceito de identidade. As pessoas queriam acreditar que aquilo que as tornava únicas não desapareceria com o tempo. O corpo mudava, envelhecia e se desgastava, mas a sensação de ser eu permanecia. Spinoza via isso como um dos pilares da crença. A alma era a promessa de que a essência pessoal era eterna, e enquanto existisse a sensação de identidade, a ideia da alma continuaria viva. Ele entendia que a alma era, no fundo, o desejo humano de permanecer sendo quem é. Spinoza investigou civilizações que acreditavam que a alma se dividia após a morte. Uma parte permanecia no mundo dos vivos, outra viajaria para o mundo espiritual. Isso refletia o medo de perder o vínculo com os entes queridos. Para ele, a alma também era uma forma de manter relações mesmo depois da morte. A ideia de que uma parte do ser querido ainda estava presente oferecia consolo emocional. E esse consolo era tão forte que moldava tradições, ritos e crenças. Spinoza via isso como mais uma prova de que a alma nasceu da necessidade de conexão. Ele percebeu que a alma também foi usada para explicar o comportamento humano. Quando alguém cometia algo extraordinário, seja bom ou ruim, acreditava-se que sua alma tinha sido tocada ou transformada. Em alguns casos, dizia-se que a alma estava doente. Para Spinoza, isso mostrava que a alma servia como mapa moral. Era uma forma de interpretar o caráter e o destino de cada pessoa. Assim, a alma se tornou não apenas uma crença espiritual, mas uma ferramenta psicológica que explicava o que a razão não conseguia explicar na época. Quanto mais se aprofundava, mais Spinoza percebia que a alma era uma resposta natural às perguntas mais difíceis da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? O que somos por dentro? Por que sentimos tanto? A alma oferecia respostas simples, profundas e reconfortantes. E por isso se tornou uma das ideias mais resistentes da história humana. Spinoza entendeu que a alma não surgiu apenas da fé, mas da necessidade universal de sentido. Algo que nenhuma civilização, por mais avançada que fosse, conseguiu ignorar totalmente. Spinoza começou a investigar como os filósofos da antiguidade transformaram a alma em um conceito mais complexo. Ele percebeu que povos antigos viam a alma como algo fluido e intuitivo, mas filósofos como Pitágoras e Platão deram estrutura e lógica à ideia. Platão, por exemplo, descreveu a alma como algo imortal, racional e separado do corpo. Para Spinoza, isso mudou tudo. A alma deixou de ser um mistério emocional e passou a ser uma explicação intelectual da consciência humana. Ele entendeu que esse salto filosófico foi crucial para transformar a crença em doutrina. Ele percebeu que muitos filósofos antigos usavam a alma para explicar a capacidade humana de pensar. Na época, ninguém entendia como pensamentos podiam surgir de matéria física. A alma surgiu como resposta. Era ela que pensava, sentia e desejava. O corpo era apenas um instrumento. Spinoza viu que, enquanto a ciência não conseguia explicar o funcionamento do cérebro, a alma ocupava esse espaço. E quanto mais complexa era a vida interior, mais forte se tornava a crença de que ela vinha de algo espiritual. Para ele, a alma ganhou força quando se tornou explicação para a inteligência. Spinoza estudou como a alma foi usada para justificar diferenças entre as pessoas. Filósofos antigos diziam que alguns tinham almas mais puras, iluminadas ou evoluídas, enquanto outros tinham almas confusas ou pesadas. Isso criava uma hierarquia espiritual. Para ele, isso refletia mais a estrutura da sociedade do que a natureza humana. Mesmo assim, essa visão ajudou a espalhar a crença. Afinal, a ideia de possuir uma alma superior oferecia poder, e a de ter uma alma inferior explicava sofrimentos
e limitações. Spinoza via nisso a transformação da alma em ferramenta social. Ele percebeu que, em muitas religiões antigas, a alma se tornou a chave da moralidade. Ela era julgada após a morte, recebia recompensas ou punições. Viajava por mundos espirituais, voltava à vida em novos corpos. Para Spinoza, isso mostrou que a alma serviu não apenas para explicar a vida, mas para controlar comportamentos. Ao vincular moralidade ao destino da alma, líderes religiosos criaram sistemas de disciplina emocional. A alma passou a ser vigiada não por olhos humanos, mas por forças espirituais invisíveis. Isso reforçava a importância de obedecer regras. Spinoza estudou textos que descreviam a alma como parte de um ciclo eterno. Algumas tradições acreditavam que ela renascia inúmeras vezes, aprendendo e evoluindo. Outras diziam que a alma retornava a uma fonte divina. Essas visões diferentes mostravam que a alma não era uma ideia fixa, mas um conceito moldado por necessidades culturais. Ele percebeu que o ser humano adaptava a alma ao que precisava acreditar. Em épocas de sofrimento, a alma trazia consolo. Em épocas de poder, trazia autoridade. Spinoza entendia que essa flexibilidade ajudou a crença a sobreviver. Ele percebeu que a alma também era usada para explicar o sentido da vida. Se a vida fosse apenas matéria, tudo pareceria acidental, mas com a alma, tudo ganhava propósito. Cada acontecimento parecia parte de um plano maior. Para Spinoza, isso satisfazia a necessidade humana de significado. A alma era o fio que unia o passado, o presente e o futuro. Era a garantia de que existir tinha valor. Essa promessa emocional dava força extraordinária à crença e fazia com que ela se tornasse indispensável em praticamente todas as culturas. Quanto mais estudava, mais Spinoza percebia que a ideia da alma não era apenas uma construção espiritual, mas também filosófica. Era usada para explicar aquilo que a ciência da época não podia explicar: consciência, pensamento, moralidade, identidade e propósito. A alma ocupava o vazio entre o que o ser humano sentia e o que ele conseguia entender. Spinoza sabia que, enquanto existisse esse vazio, a alma continuaria viva. Ela era a resposta mais profunda para as perguntas mais profundas da humanidade. Spinoza começou a perceber que a ideia da alma também surgiu como forma de explicar a consciência moral. Ele entendia que, desde cedo, seres humanos sentiam culpa, arrependimento e medo de fazer o mal. Mas não havia explicação física para esses sentimentos. Muitos povos concluíram que essas emoções vinham de uma parte invisível do ser humano, que reagia aos atos cometidos. Para Spinoza, a alma nasceu também como guardiã interior. Ela era vista como testemunha silenciosa das ações humanas, e essa visão influenciou profundamente as tradições religiosas e culturais ao longo dos séculos. Ele estudou como a alma foi associada à noção de destino. Em muitas culturas, acreditava-se que cada pessoa tinha um caminho escrito para sua alma. Esse destino podia ser alterado por escolhas morais, mas tinha um rumo geral definido antes do nascimento. Spinoza percebeu que essa crença surgia da necessidade de explicar coincidências, acidentes e mudanças inesperadas na vida. As pessoas queriam acreditar que nada acontecia por acaso. A alma se tornou o livro oculto, onde o destino era registrado. Isso dava sentido às incertezas e reforçava a ideia de propósito superior. Spinoza também percebeu que a alma ajudava a explicar desigualdades entre as pessoas. Em lugares onde alguns nasciam com riqueza e outros com sofrimento, acreditava-se que a alma carregava méritos ou erros de vidas anteriores. Para ele, isso revelava uma tentativa de dar lógica ao caos social. Era mais fácil aceitar a desigualdade quando ela parecia fazer parte de um ciclo espiritual maior. Spinoza entendia que essa explicação, apesar de emocionalmente confortante, podia reforçar estruturas injustas, mas também via como ela ajudava as pessoas a suportar a dureza da vida. Ele investigou rituais antigos que afirmavam libertar a alma do corpo temporariamente. Em danças, cânticos e meditações profundas, pessoas acreditavam sentir a alma se afastando do corpo. Spinoza notou que essas práticas alteravam a consciência real e criavam sensações intensas. A mente parecia viajar, o corpo parecia desaparecer.
Para quem vivia essas experiências, era impossível negar a existência da alma. Spinoza entendia que essas sensações provaram emocionalmente aquilo que as palavras tentavam explicar racionalmente, e por isso elas reforçaram a crença ao longo dos séculos. Spinoza percebeu que em várias culturas a alma era vista como portadora da memória. Mesmo quando a mente esquecia, acreditava-se que a alma guardava tudo. Essa ideia surgiu da sensação de déjà vu e da intuição. Quando alguém visitava um lugar pela primeira vez, mas sentia que já o conhecia, atribuía isso à alma. Para ele, isso mostrava como experiências subjetivas moldavam crenças profundas. A alma se tornou o depósito de tudo o que não podia ser lembrado conscientemente, e essa função oferecia às pessoas a sensação de continuidade entre vidas. Ele estudou mitos que descreviam a alma como luz. Para muitos povos, a luz era símbolo de vida, clareza e consciência. Por isso, acreditava-se que a alma brilhava dentro do ser humano. Quando alguém morria, dizia-se que a luz se apagava ou se desprendia do corpo. Spinoza via nessa metáfora uma tentativa poética de explicar a vitalidade humana. A luz era a forma mais simples de representar algo invisível, mas poderoso. E essa associação se espalhou por civilizações inteiras, reforçando a ideia de que a alma era a chama secreta da existência. Quanto mais investigava, mais Spinoza percebia que a alma surgiu como ponte entre o que o ser humano vive e o que ele não consegue explicar. A alma era o nome que as culturas antigas deram ao mistério da consciência. Era a resposta ao medo, ao destino, às emoções e ao sentido da vida. Para Spinoza, essa origem múltipla explicava por que a alma se tornou uma das ideias mais profundas e duradouras da história humana. Ela respondia a perguntas que nenhuma outra explicação conseguia responder completamente. Spinoza começou a examinar como a ideia da alma se tornou parte central das grandes religiões. Ele percebeu que, à medida que as sociedades ficaram mais organizadas, a alma deixou de ser apenas explicação emocional e virou instrumento de orientação moral. Líderes espirituais afirmavam que a alma poderia ser salva, purificada ou condenada. Para Spinoza, isso mostrava uma transformação importante. A alma passou a ser usada para manter ordem, moldar comportamentos e orientar decisões. Ela se tornou não apenas crença, mas fundamento de estruturas sociais inteiras. Ele observou que a alma ganhou enorme importância quando foi ligada à vida após a morte. As pessoas desejavam acreditar que algo de si sobreviveria. Essa esperança ajudava a enfrentar sofrimento, luto e incertezas. Spinoza entendia que a alma representava uma forma de continuidade emocional. Mesmo quando o corpo morria, a alma dava a impressão de que nada estava realmente perdido. Essa promessa de continuidade se tornou tão poderosa que moldou templos, costumes e tradições. Para ele, essa necessidade humana foi o combustível que fez a alma atravessar milênios. Spinoza estudou relatos de povos que acreditavam que a alma podia ser pesada pelo bem ou pelo mal. Quanto mais virtuosa, mais leve. Quanto mais corrupta, mais pesada. Essa visão mostrava como a alma havia sido transformada em símbolo moral. O comportamento tornava-se visível no estado espiritual. Para Spinoza, isso reforçava a importância de viver com retidão. A alma se tornava reflexo da consciência. E essa relação entre moralidade e essência reforçava profundamente a crença. Era como se cada ato deixasse uma marca invisível que acompanharia a pessoa para sempre. Ele percebeu que muitas tradições criaram histórias de julgamento da alma. Deuses, espíritos ou ancestrais decidiam o destino final do indivíduo. Para Spinoza, essas narrativas surgiam da necessidade humana de justiça. A vida raramente parecia justa. Mas, ao ligar moralidade ao destino da alma, as pessoas acreditavam que o universo corrigia o que o mundo não corrigia. Essa visão oferecia equilíbrio mental. Mesmo quando injustiças aconteciam, a alma prometia que nada ficaria sem resposta. Spinoza via isso como um dos motores psicológicos mais fortes por trás da crença. Spinoza também percebeu que a alma foi usada para explicar a criatividade e o talento. Artistas, poetas e sábios eram vistos como pessoas com almas mais sensíveis, mais abertas ou mais antigas.
Essa visão reforçava a ideia de que a genialidade não vinha do corpo, mas de algo maior. Para ele, isso mostrava a necessidade humana de atribuir profundidade aos dons. A alma oferecia uma explicação grandiosa para o extraordinário, e essa grandiosidade alimentava ainda mais a crença. Afinal, acreditar em alma era acreditar que o ser humano tinha algo divino dentro de si. Ele estudou como a alma foi associada ao amor e aos vínculos afetivos. Muitas culturas afirmavam que almas ligadas em vida continuariam conectadas após a morte. Spinoza via nisso um reflexo do medo humano de perder quem ama. A alma oferecia uma forma de permanecer junto, mesmo quando o corpo não podia mais. Esse conforto emocional era tão profundo que atravessou civilizações. A alma não era apenas explicação filosófica, era promessa de reencontro. E para Spinoza, essa promessa era um dos motivos mais fortes para a crença ter se tornado universal. Quanto mais investigava, mais Spinoza entendia que a alma se tornou um conceito inabalável porque respondia simultaneamente ao emocional, ao moral e ao espiritual. Ela explicava a vida interior, oferecia sentido à morte e justificava o comportamento humano. Era uma explicação completa num mundo cheio de perguntas sem resposta. E Spinoza percebeu que, enquanto o ser humano continuar buscando significado, a ideia da alma continuará viva, porque ela nasceu da necessidade mais profunda da humanidade, entender quem somos por dentro. Spinoza começou a perceber que a alma também serviu como forma de explicar o comportamento coletivo das sociedades. Em muitos povos, acreditava-se que uma comunidade inteira compartilhava uma espécie de espírito comum, um elo invisível que mantinha todos unidos. Para Spinoza, isso mostrava que a alma não era apenas individual, mas também social. Era usada para justificar tradições, costumes e até guerras. Uma nação era vista como portadora de uma alma coletiva. Essa visão ajudava a fortalecer laços e criar identidade, e revelava como a ideia da alma podia se expandir para além do indivíduo. Ele estudou como certas culturas acreditavam que lugares também possuíam alma. Montanhas, rios, florestas e cidades eram vistos como organismos espirituais. Para Spinoza, isso revelava a necessidade humana de espiritualizar o ambiente à sua volta. Quando algo inspirava reverência ou medo, dizia-se que tinha alma. Assim, a alma se tornava ferramenta de interpretação do mundo. Ela explicava tanto o interior humano quanto o exterior natural. Essa amplitude reforçou ainda mais a crença, tornando-a parte da forma como o ser humano compreendia a realidade. Spinoza percebeu que a alma também foi usada para explicar diferenças entre culturas. Povos antigos acreditavam que algumas civilizações tinham almas mais sábias, outras mais jovens, outras mais violentas. Essa explicação simplificava a complexidade humana. Para ele, isso mostrava a tendência de usar a alma como rótulo, uma forma de entender comportamentos coletivos sem conhecer suas verdadeiras causas. Essa visão era limitada, mas ajudava os povos a criar sentido em suas relações com o outro. A alma se tornava ferramenta para construir identidades, mas também para justificar conflitos. Ele estudou tradições que afirmavam que a alma podia ser fragmentada. Traumas, medos intensos e perdas profundas eram vistos como golpes que quebravam partes da alma. Curandeiros realizavam rituais para recuperar essas partes perdidas. Spinoza achava essa visão simbólica poderosa. Ela oferecia explicações emocionais para sofrimentos que não tinham causa física evidente. A alma fragmentada representava uma mente ferida, e os rituais eram formas de cura psicológica. Para ele, isso mostrava como a alma funcionava como espelho da vida interior. Spinoza percebeu que a ideia da alma ganhou ainda mais força quando foi associada ao conceito de missão. Muitas culturas acreditavam que cada alma descia ao mundo com um propósito específico. Essa visão dava às pessoas a sensação de que suas vidas tinham significado. Mesmo em momentos de fracasso ou perda, podiam acreditar que estavam seguindo um plano maior. Spinoza entendia que esse sentimento era essencial para muitos. A alma se tornava bússola, direção e conforto. Era o que dava sentido a decisões que, de outra forma, pareceriam aleatórias. Ele também observou que a alma foi usada para explicar fenômenos que hoje chamamos de personalidade. Traços como coragem, medo,
generosidade ou impulsividade eram atribuídos ao estado da alma. Em algumas tradições, acreditava-se que almas antigas eram mais sábias e calmas, enquanto almas jovens eram agitadas e impulsivas. Para Spinoza, isso mostrava como a alma servia como linguagem psicológica primitiva. Era uma forma de entender por que as pessoas agiam de maneiras tão diferentes. E essa função tornou o conceito ainda mais indispensável. Quanto mais se aprofundava, mais Spinoza entendia que a alma se tornou essencial porque tocava todas as áreas da existência humana. Ela explicava o amor, o medo, o propósito, a morte, a moral, os sonhos, o destino e até a identidade dos povos. A alma era, ao mesmo tempo, simples e infinita, e por isso resistiu por milhares de anos. Para Spinoza, essa resistência revelava uma verdade profunda. A alma, antes de ser crença, era necessidade. Uma necessidade tão antiga quanto o próprio ser humano. Spinoza começou a investigar como a ideia da alma passou a ser questionada pela filosofia moderna. Ele percebeu que, com o avanço da ciência, muitos tentaram explicar a consciência apenas por processos físicos, mas mesmo assim, a ideia da alma continuava viva. Para Spinoza, isso revelava algo importante. A alma não sobrevivia por falta de explicações científicas, mas porque respondia a algo que a ciência não alcançava totalmente. Ela falava diretamente ao coração humano. Era uma resposta emocional, simbólica e existencial para perguntas que a razão pura ainda não conseguia resolver. Ele entendeu que a alma não precisava ser vista como entidade separada do corpo. Em sua própria filosofia, dizia que mente e corpo eram duas expressões de uma mesma realidade. Para Spinoza, a alma era a maneira humana de perceber essa dimensão interior que não era visível, mas era real. Pensamentos, desejos e emoções eram manifestações da mesma substância que formava o corpo. A alma não era algo que flutuava fora da matéria, mas a experiência interna da própria existência. Essa visão mudou profundamente a forma de entender a espiritualidade. Spinoza percebeu que essa interpretação unificava aquilo que as culturas antigas tentaram separar. Em vez de corpo de um lado e alma do outro, ambos eram portos diferentes de uma mesma essência. Essa ideia tornava a alma mais próxima, mais natural e mais compreensível. Ela deixava de ser algo sobrenatural e se tornava parte da estrutura do universo. Para Spinoza, isso explicava por que a crença perdurou. A alma não era apenas invenção humana, mas uma forma intuitiva de perceber algo real, a profundidade da mente e a ligação entre todas as coisas. Ele estudou como a alma também se tornou símbolo de liberdade. As pessoas acreditavam que, enquanto o corpo estava limitado, a alma era ilimitada. Ela podia imaginar, criar, sonhar e transcender. Spinoza via isso como expressão da liberdade interior que cada pessoa possui. Mesmo diante de dificuldades externas, a mente podia expandir-se, reinventar-se e resistir. A alma, nesse sentido, representava a capacidade humana de ir além das circunstâncias. Para ele, isso tornava a ideia ainda mais poderosa e necessária para a vida. Spinoza também entendeu que a alma continuou existindo porque carregava o sentido da dignidade humana. Culturas diferentes afirmavam que cada pessoa possui algo profundo, valioso e único. A alma simbolizava essa dignidade. Era a prova de que o ser humano tinha valor além da posição social, do corpo ou das circunstâncias. Para Spinoza, isso era fundamental. Enquanto a alma representasse a grandeza interior, ela jamais desapareceria. Ela era a afirmação silenciosa de que cada indivíduo tinha importância no mundo. Ele percebeu que a alma, no fundo, era uma ponte entre o ser humano e o mistério. Mesmo em épocas de avanço científico, ainda existiam perguntas sem resposta. O que é consciência? Por que existimos? Para onde vai o que sentimos e pensamos? A alma era a forma poética e filosófica de lidar com essas questões. Para Spinoza, ela não precisava ser provada para ser verdadeira. Bastava que representasse aquilo que o ser humano experimenta intimamente, a sensação de existir por dentro, de sentir a si mesmo, de ser mais do que matéria. Ao concluir suas investigações, Spinoza entendeu que a alma não nasceu como dogma, nem como imposição religiosa. Ela nasceu do próprio coração humano.
da necessidade de compreender a vida interior, o amor, o medo, o destino e o mistério da existência. Para ele, a alma era o nome que o ser humano deu à sua profundidade. E essa profundidade é tão real hoje quanto era há milhares de anos. Por isso, Spinoza dizia que a alma não é algo que inventamos, é algo que descobrimos. Algo que sempre esteve aqui silencioso, dentro de cada um,